Vamos agora resolver essa questão da banca Ciências Gran Rio 2019. Vamos fazê-la com calma para que todo mundo consiga acompanhar o desenvolvimento. Então vamos lá ao problema. No curso de utilização de um software que edita imagem, todos os alunos abrem a mesma imagem e o professor pede que aplique uma ampliação de 25% como primeiro exercício. Como o resultado não foi satisfatório, o professor pediu para que todos aplicassem uma redução de 20% na imagem ampliada. Como Aldo tinha certa experiência com o programa, desfez essa ampliação de 25%. Para obter o mesmo resultado que os demais alunos, após desfazer a ampliação, Aldo deve. Então vamos lá. Vamos chamar de I, certo? O tamanho dessa imagem. Então a primeira coisa que foi feita, ele fez uma ampliação de 25%. Então ele vai ficar vezes 1 mais 0,25. Depois ele reduziu 20%. Então vai ficar 1 menos 0,2. Então isso aqui vai ficar I vezes 1,25 vezes 0,8. Então isso aqui vai ficar igual a I vezes 1,25 é a mesma coisa que 125 sobre 100 vezes 0,8 é 8 sobre 10, certo? Aqui a gente pode simplificar, certo? A gente vai ficar com I vezes, aqui vai ficar 5 sobre 4, certo? Basta dividir aqui ambos por 25, vezes, aqui a gente simplificando por 2, vai ficar 4 quintos. Então, aqui a gente pode simplificar, e aqui vai ficar I. Então, observe que o que é que Aldo precisa fazer? Nada, porque depois que ele faz esse processo aqui, a imagem volta para o tamanho original. Então, basta ele deixar a imagem como está. Então, a alternativa certa é a letra E. Vamos agora resolver essa questão aqui da CES Gran Rio 2019. Vamos fazê-la com calma para que todo mundo consiga entender. Então, Aldo vai ao banco sacar 2.700. Ele pede uma certa quantia maior do que zero de notas de 10 e 20 vezes essa quantia notas de 20. O restante do dinheiro é dado em notas de 50. Quantas notas de 50 Aldo sacou no banco? Então, observe que notas de 10, vamos chamar de X, certo? Então, ele diz aqui, ó, com base nessa informação, né, que ele pegou uma certa quantidade de notas de 10 e 20 vezes essa quantidade notas de 20. Então, aqui a gente pode escrever x vezes 10 mais 20 vezes x vezes 20. Então, isso aqui vai ficar 10x mais 400x. Isso aqui vai dar 410x, certo? Então, a gente tem esse carinha aqui, que representa as notas de 10 e de 20, certo? Observe que esse 20 aqui é pelo valor da nota, e esse outro 20 aqui é porque o problema diz que é 20 vezes a quantidade de notas de 10, certo? Então, por causa disso, tem esses dois 20 aqui. Então, quando a gente somar esses 410 vezes x mais 50 vezes y, certo? Isso daqui vai ter que dar 2.700, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que esse y aqui, ele é um número inteiro, porque ele vai representar a quantidade de notas de 50. Então, daqui, ó, a gente pode escrever que y é 2.700 menos 410x dividido por 50, ok? Então, vamos fazer o seguinte.
a primeira coisa aqui é observar que a gente tem uma equação e duas variáveis. Então não tem como a gente encontrar o valor através de uma equação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir valores possíveis para x até encontrar os valores para y. Então, e observe que x e y representam a quantidade. Então tem que ser um número inteiro e positivo. Então quando o x for 1, o que é que vai acontecer? O y vai ser 2.700 menos 410 dividido por 50. Então isso daqui vai dar, quando a gente fizer essa continha aqui, vai dar 45,8. Como não deu inteiro, então esse valor aqui não pode ser. Quando o x for 2, o y vai ficar 2.700 menos 820 dividido por 50. Quando a gente fizer essa continha, vamos encontrar 37,6. Também não é um número inteiro, não pode. Quando o x for 3, o y vai ficar 2.700 menos 1.230. Tudo isso dividido por 50. Quando a gente fizer esse daqui, vai dar 29,4. Quando o x for 4, o y vai ficar 2.700 menos 4 vezes 410 vai dar 1.640. Quando a gente dividir por 50, isso daqui vai dar 21,2. Quando o x for 5, o y vai ficar 2.700 menos 2.050 dividido por 50. Quando a gente fizer isso daqui, vai dar exatamente 13, um número inteiro. Então, uma quantidade aqui seria 13. Quando o x for 6, o que acontece? Quando o x for 6, a gente vai ficar com 2.700 menos 2.460 dividido por 50. E quando a gente fizer essa divisão, vai dar 4,8. E depois do 6, a partir de 7, essa diferença aqui vai ficar negativa, então não vai mais fazer sentido. Então, o único número inteiro possível para y é 13. Então, a alternativa certa é a letra B. Observe que nesse caso não teve muito o que fazer. A gente teria que resolver essa equação 410x mais 50y mais 2.700, onde o x e o y são números inteiros. Vamos agora resolver essa questão da banca Sesc Gran Rio 2019. Vamos fazer passo a passo e com calma. Então vamos ao problema. Aldo aplicou 7.000 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de 1.750 de juros. No mesmo dia em que Aldo fez a aplicação, Baldo aplicou na mesma poupança uma certa quantia que rendeu 1.375 de juros no mesmo período da aplicação de Aldo. Quanto em reais Baldo aplicou na poupança? Então, nós temos que Aldo aplicou 7.000. Então, Aldo ele aplicou 7.000, certo, na poupança. E ele ganhou 1.750 de juros, certo? Esse valor aqui, ele equivale a 25% de 7.000, beleza? E no mesmo tempo, Baldo, o que foi que ele fez? Ele ganhou 1.375. E quanto ele aplicou? É exatamente o que a gente quer, certo? Então, x, que é o que Baldo aplicou, vezes 0,25, tem que ser igual a 1.375.
Então, passando para cá, vai ficar x igual a 1.375 dividido por 0,25. Fazendo essa divisão, o x vai ser 5.500, certo? Então, a alternativa certa é a letra A. Aqui, só um detalhe, né? Para a gente descobrir o valor aqui, o que é que a gente faz? A gente pode fazer uma regra de 3, que 7.000 equivale a 100%, então 1.750 vai ser equivalente a x. Beleza? A gente resolve isso daqui, essa regrinha de 3, e a gente vai encontrar então que o x é 25%, que é para a gente precisa desse valor para poder achar esse carinha aqui. Beleza? Então foi assim que a gente fez. Então a alternativa certa é a letra A. Vamos agora resolver o problema da banca Sesgranrio de 2024. O ingresso para um evento de um clube custou R$ 45,00 para todo o público, executando-se apenas os estudantes, a quem foram dados 40% de desconto. O evento teve um público pagante de 106 pessoas e arrecadou um total de 4.410. Nesse evento, a soma dos algarismos do número de pessoas que pagaram o ingresso sem o desconto é igual a... Então eu vou chamar aqui, vamos chamar de adulto, certo? Quem pagou R$ 45,00, certo? Pagou R$ 45,00. E eu vou chamar de X. E eu vou chamar o estudante que pagou 60%, né? Se ele teve 40% de desconto, é porque ele pagou 60% de 45. Então, 60% de 45, isso daqui vai ser 60 dividido por 100 vezes 45. Quando a gente fizer essa continha aqui, vamos achar 27. Então, o estudante pagou 27 e eu vou chamar de Y. Então, observe que a gente pode montar o seguinte sistema: x mais y, ou seja, quem pagou inteiro e quem pagou com desconto são 106 pessoas. E quando a gente somar o valor arrecadado, ou seja, 45x mais 27y tem que dar 4.410. Agora o nosso problema é apenas resolver esse sistema. Então o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar isso daqui por menos 45 e somar com essa. Então vai ficar x mais y a 106. Aqui, menos 45x com 45x, 0. Menos 45y com mais 27, vai sobrar menos 18y. E quando a gente fizer 106 vezes menos 45 mais 4.410, isso vai ficar menos 360. Então daqui a gente tira que y vai ser, multiplicando por menos 1, né, vai ficar 360 dividido por 18. Então y é igual a 20. Mas se y é igual a 20, x mais y é igual a 106. Então x mais 20 é igual a 106. Então o x só pode ser 86. E x representa exatamente o número das pessoas que pagaram sem desconto. Então agora é só a gente somar. 8 mais 6, 14. Porque ele pede a soma dos algarismos, certo? Então 8 mais 6, 14. Então a alternativa certa é a letra C. Vamos agora resolver essa questão da banca Sesgranrio de 2019. Então ela diz o seguinte: para montar uma fração, deve-se escolher aleatoriamente um numerador no conjunto N e o denominador no conjunto D. Qual é a probabilidade de que essa fração represente um número menor do que 1? Certo? Então aqui, a nossa fração ela vai ser sempre formada um número de N dividido por um número de D.
Então observe que nós temos no total aqui, quantas frações nós temos? Para o numerador pode ser qualquer um, então 4 vezes, e para o denominador nós também temos 4. Então no total temos 16 frações diferentes. Agora, quando vamos para os nossos casos favoráveis, né? Quando o numerador for 1, ele pode ser 1 meio, 1 quinto, 1 sexto e 1 sobre 35. Que qualquer um desses, certo? O valor da fração vai ser menor do que 1, que é o que o problema pede. Quando o numerador for 3, a gente já não pode mais usar o 2, mas pode usar o 5, o 6 e o 35. Quando o numerador for 7, no caso aqui, ó, a gente só vai poder usar o 35. Por quê? Porque para dar uma fração com um número menor do que 1, o numerador tem que ser sempre menor do que o denominador. E por último, quando for 10, o denominador só vai poder ser 35. Então aqui contando temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui ainda temos 9. Então a probabilidade de que a fração seja menor do que 1 vai ser 9 sobre 16, certo? A gente fazendo essa divisão, vamos encontrar 0,5625, que é a mesma coisa que 56,25%. Então, a alternativa certa é a letra B. Na descrição desse vídeo, certo? E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link de um grupo no Telegram que eu uso para ajudar as pessoas que querem aprender matemática.